Boa tarde. O trabalho não declarado em Portugal representa quase 1/5 do produto interno bruto. É um valor que está acima da média europeia. Quais são as causas e qual é também o impacto do trabalho não declarado na nossa economia? São perguntas que levantamos esta tarde no Sociedade Civil. É 1%, mas o suficiente para estarmos à frente da média europeia no trabalho não declarado. Quando um trabalhador não declara uma determinada atividade ao Estado, há impostos que ficam por cobrar e que poderiam fazer a diferença na hora de pagar as contas dos serviços que um país presta aos cidadãos. Mais do que um problema fiscal, é uma questão de consciência cívica, que vai estar em discussão hoje no Sociedade Civil. E mais à frente recebemos a doutora Rosa Santos para mais uma série de úteis conceitos de nutrição. Fique connosco e entre na conversa, porque este programa também é seu. O que é o trabalho não declarado? O que é que ele representa para a nossa economia? O que é que ele representa para as empresas e também para os trabalhadores? São questões que vamos debater hoje aqui no Sociedade Civil. Vão estar connosco no programa a Fernanda Campos, inspetora do trabalho na Autoridade para as Condições de Trabalho. Elise Estanque, sociólogo do trabalho da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. O Nuno Cerejeira Namora, advogado. E o Jorge Paiva, da direção da Associação de Combate à Precariedade. 1 em cada 5 portugueses não declara o trabalho que faz e por isso também não faz descontos. Esta situação prejudica o Estado, mas prejudica também as empresas que cumprem, por exemplo, e os trabalhadores que muitas vezes são explorados em situações destas. Também os cidadãos, de uma forma geral. Não, aqui na feira não peço fatura, mas nos mercados e assim peço. Nem querem sequer. Eu quero o talão ou quero uma fatura. Não queremos. Ninguém quer. Não costumo pedir. E como não é para mim, muito menos. Quem vai a uma feira não pede fatura. Quem vende não emite faturas também. E embora os bens estejam à vista, é como se os produtos não existissem e como se o trabalho destes comerciantes fosse uma simples miragem. O trabalho não declarado escapa à contabilidade do Estado e com ele há receitas fiscais que não chegam a ser cobradas e que também fazem falta para pagar as contas da saúde, da educação e do próprio funcionamento do Estado. Segundo um relatório recente do Eurofound, a dimensão do trabalho não declarado em Portugal representa 19,4% do PIB, 1% acima da média europeia de 18,4%. E já em 2011, a Autoridade para as Condições de Trabalho estimava que este fenómeno representava então 22% do produto interno bruto. Esta será, assim, uma das variáveis da complexa fórmula da economia paralela. Segundo o Observatório de Economia e Gestão de Fraude da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, o índice de economia paralela aumentou 0,26% em 2013, atingindo um valor recorde de 26,81% do produto interno bruto. Feitas as contas, são 45.900 milhões de euros que escapam aos cofres do Estado, o equivalente a quase 6 orçamentos do Ministério da Saúde e a 60% do empréstimo da Troika a Portugal. O fisco tem apertado o cerco aos prevaricadores, mas a mudança desta realidade também tem mudado com o impulso dos próprios contribuintes, que pedem cada vez mais faturas, seja nas compras do dia-a-dia, como no acesso a serviços, como cabeleireiros, restauração ou até de oficinas de mecânica. Tem a ver fundamentalmente com 2 impostos. Em primeiro lugar com o IVA e com os resultados muito positivos da reforma da faturação. Por outro lado, ao nível do IRS, houve um grande reforço do controlo das retenções na fonte. Os números podem ser animadores e as receitas fiscais até podem estar a aumentar, mas o combate à economia paralela e ao trabalho não declarado é uma missão em curso que seguramente não ficará por aqui. Se quiser participar no programa desta tarde sobre o trabalho não declarado em Portugal, pode fazê-lo, já sabe, através do número de telefone do Sociedade Civil, é o 227-156-256. Ouvimos as suas perguntas ou então os seus comentários ou opiniões e pode fazê-lo também, se desejar, através da página do Facebook do Sociedade Civil, onde o tema desta tarde também já está editado. Pode deixar a sua opinião na caixa dos comentários. Boa tarde aos meus convidados, muito obrigada por estarem comigo esta tarde. Fernanda Campos, vou começar por si. Talvez valha a pena afinar aqui alguns conceitos.
percebermos exatamente o que é o trabalho não declarado e o que é que cabe dentro do trabalho não declarado e distingui-lo da economia não registada ou da economia paralela, porque muitas vezes também são conceitos que se confundem e a economia paralela é muito mais do que o trabalho não declarado apenas, não é? Sim, e sai fora do âmbito daquilo que são as competências da ACT. Trabalho não declarado, por definição, é aquele que não está, não é reportado à Segurança Social, neste caso, e, portanto, não é tributado. É um trabalho que é utilizado, há um beneficiário dessa prestação que não tem qualquer encargo legal sobre ela. Este recurso a este trabalho acontece porque há aqui interesses aparentemente convergentes. É o trabalhador que pensa que assim poupa, entre aspas, o dinheiro que teria que contribuir, os seus 11%, a taxa. Ou sente necessidade dele no imediato. Ou sente necessidade dele no imediato. E esta conjuntura económica acaba por sublinhar essa necessidade. E isso há, de certa forma, um conluio, ou haverá, entre o empregador e o trabalhador. A ambos convém esta situação. A uns ao empregador porque consegue um produto aparentemente de forma mais barata, pode, portanto, aumentar o seu lucro, isto aparentemente. Porque não tem encargos sociais. Exatamente, os encargos são, relativos à mão de obra são excluídos desta contabilidade e o trabalhador, umas vezes por garantia de sobrevivência, e aceita as condições que noutra circunstância não aceitaria e outras vezes porque é conveniente para ele, ou ele pensa que é conveniente porque tem o dinheiro limpo, digamos assim, na gíria, utilizando a gíria. Isto é absolutamente falso e ao longo da conversa com certeza vamos chegar aí. A economia paralela é mais abrangente, tem a ver com outras atitudes das empresas, crimes económicos ou outra matéria que não é propriamente da competência da ACT, sim. Mas está obviamente interligada. Obviamente. O que acontece muitas vezes é confusão entre trabalho irregular... A economia paralela ou a economia não declarada contribui para o trabalho não declarado também, é isso? Usa o trabalho não declarado. Pode usar o trabalho não declarado. E normalmente isso acontece, porque esses fenómenos normalmente interligam-se e há uma conexão estreita entre eles. Não necessariamente, mas normalmente isso acontece. Fiquei com a ideia que nós temos evoluído ligeiramente, mas temos evoluído nessa matéria, ou seja, o trabalho declarado tem diminuído ligeiramente ou não? Não tem. Infelizmente não tem. Não tem diminuído as circunstâncias socioeconómicas. Tinha a ideia que nós tínhamos passado de 22% para cerca de 19% e tal por cento? Não necessariamente assim. Eu tinha aqui uns gráficos que gostava de mostrar, mas não tive ocasião de os trazer de os mandar antecipadamente e, de facto, mostra-nos a evolução do trabalho não declarado, e também relativamente ao trabalho dos falso trabalho independente, que é outra matéria, mas também está conexa e que tem mostrado uma subida. O que é normal neste contexto socioeconómico, é normal. Tem mostrado uma subida nos últimos anos, é isso? Sim. Tem-se acentuado. O que é característico deste contexto. Nós estamos nestes valores muito acima da média europeia? Não. Um bocado acima, sim, mas não muito acima. Em relação aos outros países? Em relação à média europeia, o que quer dizer que eles têm encontrado estratégias ou formas de regular o trabalho diferentes das nossas, que têm evitado esta questão, porque eles também se confrontam com a crise, como nós? Sim. Mas tem a ver com uma evolução cultural que nós estamos a caminho. Tem a ver com uma cidadania mais ativa, mais participada e, sobretudo, nos países do Norte da Europa, a média mais baixa pode explicar-se, em parte também, pode explicar-se
culturalmente e explica-se muitas vezes com o fluxo migratório ou o fluxo de imigração, que acaba por constituir trabalho não declarado nesses países que normalmente, tradicionalmente, não têm esse fenómeno de forma tão pertinente quanto Iris Estenco, do ponto de vista dos comportamentos sociais, como é que isto se explica? Falava-se aqui de uma questão de cultura, parece que somos culturalmente nesta matéria os mais atrasados em relação aos outros países da Europa, porque temos a média mais alta. Significa que nós não temos consciência ainda do impacto deste tipo de situações, ou será mais do que isso, na sua opinião? Eu penso que significa que uma larga parte da população, nomeadamente da população trabalhadora, vive hoje em dia no limiar das necessidades primárias. Portanto, como as necessidades básicas não estão satisfeitas, as pessoas tendem a contornar aquilo que é a legislação, aquilo que é o fator proteção, para daí obterem dividendos. Repare que o trabalho em Portugal, e ao contrário de vários outros países, o trabalho não remunerado, o custo hora, o salário hora desse trabalho não remunerado é bastante mais alto do que o trabalho normal, do que o trabalho formal ilegal, não é? Portanto, há uma cumplicidade muito evidente entre quem presta, quem oferece esses serviços e a entidade empregadora. Por outro lado, é preciso também lembrar que o trabalho não declarado não é uma espécie de setor independente do trabalho declarado, do trabalho formal. É, pelo contrário, uma parte dos trabalhadores formais que desempenham uma parte da sua atividade num regime informal, num regime invisível, portanto, que representa todos esses efeitos. Esses trabalhadores têm parte do seu trabalho declarado e outra parte não declarada? São as horas extraordinárias, por exemplo, é o trabalho independente, é o subemprego, são uma série de situações que condicionam de facto isso. Quer dizer, são patrões e empregados procurando tirar proveito de uma situação que consideram de constrangimento, nomeadamente com base na carga fiscal, e, portanto, por exemplo, as horas extraordinárias. Uma parte deste trabalho não declarado é também trabalho não pago. É importante também sublinhar isto. Portanto, as diferentes indicadores de precariedade e de vulnerabilidade, nomeadamente da parte assalariada, são sobreponíveis. Quer dizer, é o trabalhador que está legalizado, pelo menos uma parte significativa, é o trabalhador que trabalha apenas uma parte porque não tem condições de encontrar um emprego com horário completo, e é aquele que tem um emprego com horário completo, mas com salários extremamente baixos, que se sujeita a prestar uma parte da sua atividade em regime, digamos, ilegal e informal. Haverá aqui um fator também psicológico, que é a falta de horizonte que as pessoas têm muitas vezes, ou seja, a falta de estabilidade e de sentirem que, se seguirem num determinado percurso a nível de trabalho, vão mais tarde poder usufruir disso. Ou seja, esta falta de estabilidade em que as pessoas trabalham, a maior parte das vezes, também faz com que o que interessa é o dia de hoje, depois amanhã logo se vê, porque não sabe como é que vai ser. Claro, o desemprego... Ou seja, também contribui para isto ou não? O desemprego, por exemplo, e a crise são fatores dissuasores, são fatores que fragilizam, são fatores que, no fundo, contribuem diretamente para isto. Mas eu penso que, do ponto de vista social e cultural, eu creio que tem muito que ver com a falta de confiança nas instituições, nomeadamente. Não estou a falar especificamente das autoridades fiscalizadoras neste campo, mas das instituições, do modo geral, relativamente ao próprio Estado. Situação essa que, em conjunturas de crise, tendem, de facto, a agravar-se, não é? Para além de que as necessidades económicas, porque a razão fundamental desta situação são necessidades económicas, mais do que necessidades sociais, podia ser, por exemplo, o trabalho, também existe, mas é em menor quantidade, o trabalho prestado a nível informal, a ajuda a um vizinho, embora aqui, no caso de Portugal, nos estudos que eu consultei, as relações de vizinhança têm bastante importância, o que revela também a presença ainda de uma solidariedade de base, uma solidariedade primária, também significativa no nosso país. Mas nesta atual conjuntura e nos últimos anos, a interpretação que nós fazemos é que esta situação se deve sobretudo a constrangimentos económicos, não é? E, por outro lado, como as pessoas, de facto, não confiam que as coisas vão melhorar,
portanto houve uma quebra, digamos, nessas expectativas positivas e, portanto, não se acredita, ou acredita-se muito menos agora, nas instituições, inclusive na atividade fiscalizadora do próprio Estado, no próprio sistema de impostos menos e sistema também fiscal. na recompensa e, portanto, a longo prazo, não é, daquilo que... Há uma frase muito comum no povo que diz: eles, não é? Eles são os poderosos, eles são quem está no governo, eles são quem manda nisto tudo, digamos assim, e portanto esta ideia, esta noção, digamos, antagonista, dicotómica de nós, povo, pobres, sobrecarregados com dificuldades, com impostos, com desemprego, pobreza, etc., e eles os ricos, não é? Portanto, esta cultura, esta mentalidade está ainda bastante enraizada no nosso país. O nosso Estado de Direito não foi suficientemente... não conseguiu transmitir uma ideia de transparência, de eficácia e de honestidade para com grande parte dos nossos cidadãos e isso, obviamente, estimula o incumprimento. Nuno Namora, gostava de ouvir também sobre esta questão. Eu gostava de perceber qual é o peso, se me puder dizer, do trabalho não declarado dentro da economia não registada. Muito bem, boa tarde. Uma fatia importante ou não? Como já se pontuou e muito bem, o fenómeno da economia subterrânea ou paralela é muito maior do que o trabalho não declarado. E, portanto, embora sejam dois fenómenos que andam normalmente de mão dada, portanto, aonde há economia paralela ou subterrânea, vamos encontrar trabalho irregular ou ilegal, julgo que a economia paralela ou subterrânea é um fenómeno muito maior, com números muito mais assustadores, talvez 1/4 da nossa economia, e do trabalho que aqui hoje estamos a falar, ilegal ou irregular, é menor. Não deve andar muito além dos 20%. Ora bem, mas eu queria pontuar o seguinte: nós creio que estamos aqui a falar de um flagelo que tem 3 rostos. Por um lado, o mais antigo, que é o trabalho pura e simplesmente não declarado. O trabalhador recebe em numerário e não está declarado em lado nenhum. Não tem seguro, não tem segurança social, não paga impostos. É um fenómeno muito antigo. Este fenómeno vem antes dos anos 70 e julgo que este fenómeno tem tendência a desaparecer. O combate a este tipo de trabalho é mais fácil, não há tanta tolerância social hoje em relação a este tipo, nem os próprios trabalhadores se sujeitam muito a estarem completamente ilegais. Normalmente aparece em situações de curtos períodos, quando o trabalhador está protegido no fundo de desemprego ou está de baixa e aproveita para trabalhar uns meses na completa ilegalidade. Julgo que este fenómeno tende a diminuir, como referi. Depois há um segundo fenómeno, muito generalizado, e que também é antiquíssimo, que consiste em não declarar totalmente o que se ganha. Ou seja, temos trabalhadores, temos contratos de trabalho, os trabalhadores declaram o salário base e um subsídio de alimentação e depois há uma série de aditivos ou de complementos retributivos que estão camuflados, estão escondidos. Até noutras atividades. Em todas as atividades, completamente generalizado, e aqui é que há um facilitismo, uma aceitação social de que os impostos são pesados. Pode-se esconder aqui parte do rendimento. Normalmente, como referiu, andam associadas às ajudas de custo, mas também às... E os impostos pesados contribuem? Sem dúvida. Quanto muito mais... para isso ou não? Quando sai uma lei, o jurista e o cidadão vai logo procurar a vírgula e a exceção. E, portanto, isto é uma esperteza para fugir realmente à elevada carga fiscal e, portanto, patrões e trabalhadores, de mão dada, estão de acordo em esconder parte do rendimento. Bem, e há um terceiro fenómeno, este é que eu acho que tem crescido muito, porventura não só ligado à crise geral, mas porventura à rigidez laboral que nós tivemos até há bem pouco tempo. Hoje acho que já não temos essa rigidez laboral, que é a dos contratos dissimulados, os chamados falsos recibos verdes. Estes é que eu acho que cresceram muito. Atenção que há verdadeiros recibos verdes. É preciso dizê-lo. Nem todos os números que conhecemos sobre recibos verdes são falsos recibos verdes ou são contratos de trabalho dissimulados. Há profissões, vulgo o advogado, o arquiteto, que não passa pela cabeça ter um contrato de trabalho. São mesmo verdadeiramente liberais, mas depois há outras que obedecem a horários de trabalho, a determinado tipo de tarefas e são os chamados contratos dissimulados ou falsos. São os falsos. São os falsos recibos verdes. São os falsos recibos verdes. O que quer dizer, de alguma forma, que a nossa legislação acabou por
permitir, de alguma maneira, que esse fenómeno existisse ou não? Nos anos 70 nós tínhamos 7, 8% deste trabalho irregular. Hoje estamos a falar do triplo, porventura. Eu acho que sempre houve falta de coragem para combater isto. Repare, os governos hoje... Falta de coragem do legislador? Sim, mas é transversal a todos os partidos e a todos os legisladores. Sim. Porque nós temos consciência que se hoje fôssemos punir severamente, nomeadamente, houve um projeto de criminalização, a exemplo do que existe noutros países europeus, de criminalização destes recibos verdes, e travou. Várias forças políticas o apresentaram e não foi avante. E porquê? Exatamente. Porque, porventura, o legislador entende que é melhor ter trabalho precário, mas com trabalho, do que ter desemprego. E não tínhamos dúvidas. Se hoje publicássemos alguma legislação mais restritiva, se a ACT saísse para a rua com brigadas a atacar todas as empresas, muitos destes recibos verdes, muitos destes clandestinos, iam para os números do desemprego. E, portanto, para As empresas poderiam prescindir de todos esses trabalhadores ou teriam, nomeadamente, que encontrar espaço para alguns e empregá-los nas... Sim, isso julgo que já tem sido a tarefa da ACT. Quando encontra um trabalhador ilegal, interpela através da auto o empregador para o inscrever de imediato, dá-lhe um prazo de 10 dias, ou, também agora com estes recibos verdes, o empregador é confrontado também com esta possibilidade. Podemos partir do princípio que todos esses trabalhadores que passam falsos recibos verdes, ou que estão nessas circunstâncias, são trabalhadores dispensáveis? Não, de forma alguma. De forma alguma. Agora... é mão de obra mais barata, as empresas mais arranjaram flexível. aqui uma forma fácil de contratar também, sem ter tantos encargos e tantas responsabilidades. Eu não diria de contratar, que contratar é tão fácil como contratar os outros, mas é uma forma fácil de despedir, de dispensar. Aí é que é mais fácil. Os recibos verdes é mais fácil de dispensar e por isso é que eu disse que estaria associado o crescimento dos falsos recibos verdes à rigidez laboral. Então, o único interesse de manter este estado de coisas é evitar o desemprego ou haverá outros interesses também em manter este estado de coisas? Para outros setores Julgo que existe da esse dilema que tem décadas, que passou por vários grupos parlamentares, que é o medo de um combate acérrimo, verdadeiro e destemido a este fenómeno, a este flagelo, pode contribuir. Dá a ideia, portanto, que acaba por ser um fechar dos olhos benévolo e benéfico, porque dá a ideia de que é a favor das pessoas. Repare que neste fenómeno não há santos e pecadores. E mesmo porque vemos cumplicidade, quer de trabalhadores, quer de prestadores, quer de empregadores, não é? A nível político será certamente a mesma coisa, não é? Quer dizer, estamos todos sensibilizados para o fenómeno, mas enquanto não houver uma pressão social, uma consciência social mais forte contra este flagelo, julgo que não haverá força política para o tentar exterminar. Porque se o reduzíssemos a metade, já era muito interessante. Jorge Paiva, bem-vindo. Muito obrigada por estar connosco. Gostava de ouvir sobre estas questões que já foram levantadas e perceber, na sua opinião, na opinião da Associação, quais são as formas mais relevantes, mais importantes e aquelas para as quais temos que olhar de trabalho precário. Porque há muitas formas de trabalho precário, não é? Sim. Pelo menos em Portugal. Quais são os fenómenos que assumem mais importância e mais relevância? Sim, muito obrigado também pelo convite, em nome da Associação de Combate à Precariedade. Eu gostava de fazer 2 comentários antes de responder à sua questão, que têm a ver com esta questão dos recibos verdes, em particular com os falsos recibos verdes. E também em relação aos descontos que os trabalhadores fazem e que as empresas também fazem para a segurança social. A questão do grande aumento, do grande número de impostos que nós temos e da tentativa de fuga através do trabalho não declarado, refere-se de facto, a visão que as pessoas têm, que ao pagarem muitos impostos ao Estado, não vem uma retribuição do mesmo nível com que fazem os descontos. Portanto, nós temos países na União Europeia que têm impostos muito mais altos do que Portugal e que têm retribuições ao nível do Estado Social que são muito maiores do que em Portugal. Nós vemos nos últimos anos a devastação que foi na saúde, na educação e, portanto, quando as pessoas não veem, de facto, uma retribuição do Estado Social ao nível de impostos que pagam, é natural que tendem a encontrar estratagemas de fuga a essas obrigações. Também acaba por ser um bom
um bom incentivo para a nossa consciência, não é? Ou para termos menos problemas com ela, encontrarmos essas... Eu acho que nós, quando falamos de trabalho não porque declarado... Porque acabamos sempre por desresponsabilizarmos todos, falamos sobretudo, uns em relação aos outros, em termos coletivos, não é? De baixos salários, de pessoas com baixos salários, com fracas condições ao nível dos contratos de trabalho. Sim. Mas este discurso é um discurso generalizado, não é só de quem ganha pouco ou de quem tem baixos salários. Mas é importante, porque se as pessoas vissem do Estado Social, da parte do Estado, uma retribuição ao nível do desconto que fazem dos impostos, se calhar as pessoas e as empresas não vinham necessidade de fuga. Parece-me sempre uma pescadinha de rabo na boca, não é? Porque assim, enquanto aos cofres do Estado não chegar também tudo o que devia chegar em termos daquilo que é a nossa contribuição, posso-lhe dar também o Estado terá menos capacidade para retribuir, não é? Posso-lhe dar o exemplo dos recibos verdes. Um trabalhador de recibos verdes, neste momento, um trabalhador que seja considerado falso recibo verde, neste momento, tem que descontar 29% daquilo que ofere. 29% é muito mais do que os 11% que uma pessoa que tem um contrato de trabalho... sim. E, portanto, esses 29%, a pessoa não vai ter uma retribuição do Estado, porque, por exemplo, está fora, está excluído do subsídio de desemprego. Portanto, para ter subsídio também de desemprego, a que as pessoas... Para ter subsídio de desemprego, ainda tinha que descontar mais uma porcentagem do seu ordenado. Portanto, não há aqui uma retribuição da parte do Estado em relação aos recibos verdes que facilite que esta situação não aconteça. Portanto, parece-lhe excessivo. Parece excessivo. A segunda questão reporta-se também à questão dos falsos recibos verdes e à legislação que existe hoje. Em 2013, antes, o processo foi anterior, foi entre 2011 e 2012, aconteceu uma iniciativa que, única em Portugal, nesse caso foi a segunda em Portugal, uma iniciativa da parte dos precários inflexíveis, que surgiu da parte dos precários inflexíveis, numa iniciativa legislativa cidadã. O que partiu dos precários foi uma proposta de lei para combater a precariedade. Todo o tipo de precariedade, devo dizer. Atenção que trabalho precário pode não ser trabalho não declarado, são coisas distintas, não é? Não, mas tem a ver com os falsos recibos verdes. É aí que eu quero chegar. A questão foi discutida na Assembleia da República e a proposta que passou foi uma lei que combate os falsos recibos verdes. E a questão hoje é que existe uma lei que combate os falsos recibos verdes e que obriga as empresas, e os precários inflexíveis têm articulado bastante com a ACT, quando nós recebemos alguma denúncia deste tipo de trabalhadores. A ACT, de facto, vai investigar a situação e regulariza a situação, no caso das empresas que estão incumpridoras. Porque devemos dizer isto, é que a chantagem que os trabalhadores neste momento são colocados é numa situação de ou têm aqueles poucos rendimentos ou não têm rendimentos de todo. E, portanto, a ter algum rendimento, naturalmente que as pessoas, fruto daquilo que nós vivemos hoje, de um período de austeridade que devastou, de facto, as relações laborais, as pessoas preferem, efetivamente... Sujeitam-se. Sim, penso que sim. Essa, pelo menos, tem sido aquilo que nós temos recebido, tem sido as denúncias que nós temos recebido. Fernanda, eu gostava de ouvir também sobre isto. Entretanto, esta questão dos falsos recibos verdes e o ponto em que estamos em relação a esta matéria. Os falsos recibos verdes, apesar de tudo, é trabalho, ou pode ser, é trabalho irregular, mas apesar de tudo está declarado. Embora mal declarado. O nível de proteção é baixíssimo, mas existe alguma, o que distancia do trabalho absolutamente não declarado. Relativamente aos recibos verdes, como o Jorge acabou de dizer, tem havido uma articulação e um trabalho muito próximo. Aliás, é essa forma da Inspeção de Trabalho atuar, é articular e fazer aqui, criar sinergias para que possamos combater o fenómeno. E combatemos o fenómeno, não atacamos empresas, desculpe. Nós tentamos atacar os fenómenos que existem e, junto com as empresas, nomeadamente temos feito imensas campanhas de sensibilização, ações de sensibilização desde as escolas, universidades, associações empresariais, para despertar para
para o fenómeno e para perceber que não há, ninguém ganha com ele. Toda a gente inverter mentalidades também, não é? Exatamente. É um trabalho muito feito nesse sentido. É muito importante trabalhar aí. A ACT não tem só sua vertente fiscalizadora e repressiva do fenómeno, entre aspas. Tem uma vertente também de educação, não é? Tem outra função e inicia sempre por aí, que é a função pedagógica, ao fim e ao cabo. A função de encaminhar e informar os fenómenos. Estava-me a dizer que em relação aos recibos verdes fazem o quê? Em relação aos falsos recibos verdes, falsos recibos verdes, sempre que fazemos cumprir a lei, que resultou de uma iniciativa de cidadania, que tem a ver com notificar o empregador, dando-lhe conta de que, no nosso entender, aquela situação laboral configura um contrato de trabalho subordinado e não um recibo verde, portanto é falsamente independente. E, não cumprindo essa determinação, segue para uma participação ao Ministério Público, que depois desencadeia. A lei está em vigor desde quando? Está desde 2013. Desde 2013, 2 anos, portanto, ainda não fez 2 anos. Nestes 2 anos não sei se é possível fazer algum tipo de avaliação, mas isso permitiu-vos fazer trabalho que que antes da legislação não conseguiam fazer com a mesma eficiência? Tem sido positivo e temos estado também em grande articulação com o Ministério Público para defender o interesse público do julgamento, da avaliação concreta de cada caso. Isso tem resultado e já há vários acórdãos nesse sentido que permite que ao Ministério Público recorrer dos acordos que são feitos em termos antes do julgamento, da avaliação judicial daquela relação concreta, e tem tido um resultado positivo. Obviamente que a avaliação não pode ser feita, há essa percepção do resultado positivo. É pouco tempo ainda para se fazer essa avaliação. Já regresso aqui à vossa companhia. Vou agora até aos meus espectadores aqui deste lado, do lado da bancada dos cidadãos, perceber também o que é que pensam sobre esta temática e que experiências é que conhecem dentro do tema de hoje, que é o trabalho não declarado. Olá, boa tarde, bem-vinda. Como é que se chama? Helena. Helena, tem uma noção do que é o trabalho não declarado? Distingue bem o que é? Tenho, e realmente sou de acordo com o que disseram, que muitas vezes os funcionários, não é? As empresas aproveitam-se um bocadinho da fase menos boa que estamos a passar, e como nós estamos com mais necessidade, preferimos ganhar sem declarar, não é? Mas depois isso reflete-se numa reforma, num fundo de desemprego, porque quando ganhamos é ótimo. Ele entra, é muito bom. Mas depois isso reflete-se. Vamos ganhar menos, porque aquele dinheiro que não foi declarado não entra em descontos. Acha, portanto, que a maior parte destas situações são situações em que o trabalhador e a empresa acabam por entrar num acordo? No fundo estamos em acordo. Uns porque se aproveitam, outros porque precisam. Neste caso é o funcionário que está numa fase menos boa, porque falta de emprego, a vida está difícil, está cara, não é? E prefere um emprego mesmo nestas condições ou um trabalho do que nenhum, é isso? Eu, por exemplo, se calhar optava, mas depois, se calhar, quando tivesse a idade de uma reforma ou de um fundo de desemprego, dizia assim, aquele dinheiro que recebi por fora, claro, agora dava jeito. Perante uma proposta de trabalho destas, quem é posto perante uma proposta de trabalho destas devia denunciar, não devia denunciar? Fará isso na maior parte das vezes? É lógico que se nós pensarmos com a consciência, devíamos de fazer tudo direitinho, não é? De denunciar. Mas no dia-a-dia não é possível. A vida está... As empresas aproveitam-se e nós cedemos. Portanto, acabamos por aceitar. Agora, estamos a falar de situações não muito graves, não é? Agora, não sou a favor de pessoas serem exploradas, trabalharem muitas horas e receberem, se calhar, uma miséria, e nem isso é declarado. Isso não é uma forma de exploração? Não estar a descontar, por exemplo, para a sua reforma, ou não estar... É. Por isso é que eu digo, no fundo é um acordo, não é? Muito obrigada. Boa tarde, gostava de ouvir a sua opinião sobre esta questão de trabalho declarado. Já agora, porquê que, em seu entender, ou na sua opinião, daquilo que poderá pensar, haverá tanto trabalho não declarado em Portugal, acima da média dos outros países da Europa? Eu penso que
O primeiro motivo é esta crise económica que estamos a passar. E, por consequência, as relações laborais também deterioram-se, os empregadores aproveitam-se e as pessoas estão com necessidades e pronto. E cedem. Efeito dominó, é isso? não é? Sim. Penso que o principal motivo é esse. O que é que acha que tem de mais prejudicial para um trabalhador aceitar uma condição de trabalho destas? Eu acho que, em termos de futuro, a reforma. Se compactar com essa situação, de momento serve, não é? As necessidades, mas no futuro, a médio e a longo prazo, vai ser prejudicado, não é? Reforma, subsídios de emprego. Consegue encontrar algum caminho ou alguma solução para situações destas? O que é que acha que se devia fazer? Por exemplo, os convidados estavam a falar que uma taxa de 29%, não é? Nos recibos nos verdes. Recibos. Se o cidadão depois sentisse da parte do Estado Social, em termos de saúde, de justiça, uma retribuição, acho que isso também encorajava, não é? Nós sabemos que na Suíça e noutros países da Europa a carga fiscal é grande, mas as pessoas também têm uma contrapartida, não é? Têm ajudas na saúde. Sentem que têm uma boa rede social, é isso? Exato. Se daqui a amanhã tiverem um percalço ou tiverem algum exato. Problema. E nós aqui não conseguimos sentir isso. Sim. Apesar de pagarmos muitos impostos, é Exato. isso? Porque eu conheço pessoas que estão fora de Portugal a trabalhar e é o que me dizem. Eu pago muitos impostos, mas sei se preciso ir ao hospital ou outro sítio, sei que os impostos que eu pago compensam. Muito obrigada. Acho que o português não sente isso. Muito obrigada pelas vossas opiniões. Jorge, eu gostava de voltar um bocadinho a esta questão da legislação, que vocês ajudaram a construir há 2 anos e que estávamos a falar aqui, e tentar perceber do vosso ponto de vista o que é que se avançou com essa legislação. Se é possível, nesta altura, ao fim de 2 anos, já fazer um balanço. Houve passos positivos? Conseguiu-se alguma coisa de novo em relação àquela que era a situação anterior? Sim, eu acho que sim. Acho que houve, de facto, um avanço na legislação, apesar de não ter sido... não ter avançado a proposta que nós tínhamos, não é? Sim. Que a discussão levou apenas para a questão dos recibos verdes, ou dos falsos recibos verdes, mas nós já tivemos avanço e tivemos casos concretos hoje que mostram que a lei funciona e que regularizou situações. O que é que leva as pessoas, estava a ouvir ali há pouco a nossa plateia de cidadãos, o que é que leva as pessoas perante uma proposta de trabalho destas em vez de ir imediatamente denunciá-la, aceitá-la? Eu respondo-lhe já, mas deixe-me só dizer isto em relação à conquista que foi feita. Posso dar o exemplo do caso dos enfermeiros da saúde, da linha de saúde 24. Sim. Que estiveram, ou seja, estavam num processo em que eram falsos recibos verdes, ou seja, estavam a trabalhar a falsos recibos verdes, ou seja, cumpriam, para quem ainda não percebe o que é um falso recibo verde, estão subordinados a uma hierarquia, cumprem um horário de trabalho normal. Sim. E utilizam os recursos da empresa para desempenhar a sua função. E, portanto, nós tivemos os enfermeiros da saúde 24, da linha de saúde 24, estavam nesta situação. E depois de um protesto que fizeram, inclusive com greves, a situação conseguiu regularizar e estes enfermeiros, hoje, apesar de terem sido despedidos na altura, hoje têm um contrato de trabalho. Mas funcionaram em bloco também. Funcionaram em bloco. E a ação coletiva aqui ajudou... Você é mais difícil quando é uma situação isolada de um trabalhador ou não? Sem dúvida. E nesta situação nós também temos no nosso site, precarios.net, temos uma zona onde as pessoas podem denunciar anonimamente e nós fazemos chegar essas denúncias à ACT, que posteriormente fará as diligências que entender fazer. Gostava de fazer aqui uma correção. A linha Saúde 24, já que estamos a falar do caso concreto que não era suposto, está ainda em discussão em tribunal. A ACT fez aquilo que a lei determinava no caso, mas está ainda em discussão e não está perto de terminar. Portanto, é um assunto que não está resolvido ainda. Exatamente, é um processo... Aqueles enfermeiros que foram despedidos voltaram a ser readmitidos. É um processo que ainda está em curso, portanto... Muito bem. Mas noutros Vamos casos... fazer aqui uma pequena pausa, porque eu tenho um espectador connosco, a partir do Porto, António Rocha, que quer participar no programa. Olá, bem-vindo. Muito António, boa tarde. Estamos a ouvir. Cumprimento todos os participantes e as pessoas que estão a ver-nos. Eu gostava de intervir e, com base na minha experiência, dizer o seguinte. Portanto, eu comecei a trabalhar muito cedo, noutros
tempos, hoje tenho 62 anos, comecei a trabalhar muito cedo, numa altura em que a lei da oferta e da procura estava a favor do lado de quem queria trabalhar e, portanto, menos boa para quem queria empregar. Isto significa o quê? Quando uma pessoa não estava bem no posto de trabalho que tinha, pois procurava o outro e 2 dias depois conseguia estar a trabalhar noutro lugar ou à procura de outras condições. A situação hoje é inversa. E eu queria dizer o seguinte, na verdade, quando uma pessoa está dependente de obter algum rendimento para poder sobreviver, é evidente que as regras aqui não são nem racionais, nem do cumprimento formal da lei. Porque se nós vamos falar, do meu ponto de vista, não há trabalho não declarado, há rendimento não declarado. Até porque nem todo o trabalho é de declaração obrigatória. Eu vou dar um exemplo. Os estagiários em arquitetura, os estagiários na advocacia e noutras profissões, por exemplo, os informáticos... Está a falar de estágios curriculares ou profissionais? Estágios profissionais, porque nem todos são remunerados. Agora, mas não deixam de ser trabalho. Agora, a questão que se coloca é a seguinte. Na verdade, as pessoas, quando estão necessitadas, fazem pactos de equilíbrio muito instáveis e, nos dias de hoje, muito favoráveis para quem tem empresas. E gostava de colocar a representante da ACT, porque eu sou técnico superior de Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho e também tenho formação na área ambiental e também já fiz auditorias ambientais, para dizer o seguinte, como o meu amigo Luís Lopes, portanto, da ACT, dizia, é preciso termos sempre presente o equilíbrio de forças entre quem emprega e deveria remunerar de acordo e quem, portanto, se quer empregar. A ACT deveria começar por reclamar junto do Estado o cumprimento de um conjunto de preceitos e regras que insiste em reclamar junto das entidades privadas. Dou-lhe um exemplo. No Instituto de Emprego e Formação Profissional, a maioria dos funcionários, se não é agora, foi durante muito tempo, muitos anos, a recibo verde. E era uma relação subordinada. E temos isto não só no Instituto de Emprego e Formação Profissional, temos isto um pouco por todo o lado. Sob a capa de empresas fantasmas, algumas ligadas a figuras públicas que montam empresas em vão de escada, e isto funciona assim. Por conseguinte, invocarmos uma lei que neste momento é extraordinariamente favorável à resolução de uma relação laboral, porque é o que acontece hoje. Ninguém tem hoje, quando se fala em trabalho precário, hoje todos nós somos precários. Quer trabalhemos numa grande empresa privada, quer trabalhemos no Estado. Porque as fugas que estão na lei são tão facilitadoras da dispensa do trabalhador que quase não dá para dizermos, olha, é um trabalho precário. Não existe isso. António, já nos deixou aí muitas questões e todas elas pertinentes, penso eu, às quais os meus convidados irão responder com certeza. Muito obrigada pela sua participação e por essas questões que levantou, que me pareceram todas muito interessantes. Quem quer começar a responder? Fernanda, quer dizer alguma coisa em relação a estas questões que foram levantadas? Sim. A ACT é um organismo do Estado. Dizia eu que o exemplo devia vir de cima e, portanto, devia vir das empresas do Estado, associadas ao Estado. Sim. E não me parece mal, neste caso, que o exemplo venha de cima. De recibos verdes no Estado, creio que está absolutamente erradicado. Está resolvido? Eu creio que sim. Que em não relação há... aos Instituto de Emprego e Formação Profissional? Sim. Não, de qualquer forma, não seria da competência da ACT. Não? Verificar essa situação. Mas esse assunto, a tutela tem que resolver, e já resolveu esse problema, porque não existe o recurso a esse tipo de mão de obra, tipo de contrato, foi resolvido. No entanto, relativamente ao problema que foi posto dos estágios, que não configuram uma relação laboral, não é uma relação de trabalho.
pode às vezes ser utilizado de forma tal como recibos verdes, camuflando uma verdadeira relação de trabalho. E nesse sentido, e até no âmbito da campanha que a ACT teve no decurso do ano 2014, terminou agora neste primeiro trimestre, trabalhamos muito em conjunto com os parceiros sociais que têm competência nesta temática, nomeadamente com o IFP, alertando para os estágios profissionais, os estágios que são da competência do IFP resolver e atribuir, ou seja, aqueles que são resultantes das medidas de estímulo ao emprego, porque o que é que acontece? Muitas vezes as empresas, ao abrigo desses estágios, admitem um trabalhador, beneficiam da sua prestação de trabalho, mas nunca chegam a formalizar ou não têm, porque previamente têm que ter a autorização do IFP mas não têm. Primeiro, fazem ao inverso, primeiro recrutam a mão de obra e a ACT tem detectado e resolvido várias dessas questões que configuram trabalho não declarado. E tem trabalhado com o IFP nesse sentido, nomeadamente formando, sensibilizando os trabalhadores do IFP que são confrontados com perguntas, quer dos candidatos a estágios, quer dos empregadores que procuram beneficiar dessas medidas de estímulo ao emprego, para, detectando essa situação, comunicar, ir acompanhados, muitas vezes não têm a expertise que tem o inspetor de trabalho, mas comunicar-nos e fazermos um trabalho de colaboração. É uma grande forma de trabalhar da ACT é tentar envolver os outros parceiros sociais, trabalhar em conjunto para combater este fenómeno do trabalho não declarado, que não tem só a ver com os rendimentos, não declarar rendimentos, tem a ver com uma questão muito, muito importante, que é a segurança e saúde de um trabalhador que está a prestar trabalho desta forma não declarada, que está absolutamente desprotegido. É o grau, eu ia dizer o grau zero, mas é bem abaixo de zero. Está desprotegido no presente e no futuro. No presente e no futuro, tal como a sua família. Não é só o caso de não ter retribuição quando vai para a reforma, não ter ou quando está por exemplo, para ele e para a família, muitas vezes para ele ou para ela. De desemprego. É muito mais do que isso. É ele e a família que estão desprotegidos. Isto é um motivo de exclusão social. O trabalho inclui. E isto é um motivo de exclusão, de segmentação que a ACT tenta, por todos os meios, envolvendo tudo aquilo que está, que é parceiros institucionais, quer parceiros sociais, envolvendo-os, sensibilizando-os para esta temática e dispondo queres dizer alguma coisa em relação a estas questões que eram levantadas pelo espectador? Queria lançar alguma polémica. Sim, queria discordar. E eu acho que realmente o exemplo que vem de cima é muito mau. O Estado é hipócrita e demagógico. Há 20 anos que combate o Estado com falsos recibos verdes que os utiliza. Realmente o fenómeno está a diminuir, mas o Estado foi quem ensinou esta má lição aos privados. O uso e abuso de falsos recibos verdes em N instituições públicas, o exemplo mau veio de cima. Mas não foi só nesta matéria. Também, se falarmos em precariedade, se falarmos de recibos de contratos a termo, tem aspectos positivos e negativos, os contratos a prazo, o Estado foi dos que mais usou e abusou este tipo de vínculo precário. Ora bem, eu dizia, foi já aqui elogiado o diploma de 2013, mas não sejamos ingênuos. Esta medida veio tardíssima e esta lei é demagógica, porque os diplomas que nós tínhamos já nos permitia a todos, a nós advogados que demandamos as empresas e a ACT para fazer as inspeções. Nós não precisávamos desta lei para nada. Já tínhamos quadro legal há muitos anos para reconhecer e enquadrar os falsos recibos verdes em contrato de trabalho subordinado e a ACT há décadas que tinha esta missão. E a ACT demitiu-se durante anos e anos e anos de cumprir esta missão. Bem sei que a ACT é uma máquina pesada, é uma máquina lenta, que não tem meios, e quantos inspectores eu vi que nem sequer carros tinha para ir fazer inspeções, que não tinha possibilidades, nem homens, nem meios para ir fazer inspeções. Mas esta missão já tinha há muitos anos e, na minha opinião, andou com cumplicidade estatal a ignorar este fenómeno. E se estamos a falar de 2013, data deste diploma,
Este fenómeno dos recibos verdes tem décadas. E, portanto, nem era precisa esta ação de reconhecimento do contrato de trabalho. Isso já existia. Aliás, esta ação está mal feita. Esta ação não ajuda a nada. É uma ação que juridicamente é criticável por vários níveis, desde não colocar as partes em paridade, o empregador e o trabalhador não estão em paridade, há uma presunção de culpabilidade do empregador, o empregador já entra no tribunal condenado, é uma ação cível e o empregador entra em tribunal como se fosse um réu, que fosse um arguido. 3 testemunhas para se fazer prova. Como é que o trabalhador... Com certeza. Como é que o trabalhador e o empregador, com simples 3 testemunhas, conseguem fazer prova da existência ou não existência? Mas mais, a ACT e o Ministério Público foram transformados em cobradores de impostos. Com esta nova ação de reconhecimento do contrato de trabalho, o que se visa cobrar é a Segurança Social e o IRS. Porque o trabalhador, nesta simples ação, não vê reconhecido a antiguidade, a categoria, as diferenças salariais, não consegue receber, andou durante anos a receber 10 ordenados por ano, não é nesta ação que vai receber os 14 ordenados, portanto, todos estes direitos do trabalhador não estão salvaguardados neste processo. Ou seja, obrigam a meter uma outra ação em tribunal, claro, a ação declarativa que já existe. E o Nuno avisou que ia levantar polémica. Eu já lhe vou dar a palavra a Fernando e ao Elísio também, que já percebi que têm opiniões contrárias e vão poder responder, mas vamos para já à próxima reportagem do Sociedade Civil, que foi à rua ao encontro dos portugueses e dos cidadãos, pedindo-lhes um exercício, que se colocassem por alguns minutos na pele de alguém que tem trabalho não declarado e vamos ver que respostas é que nos foram dadas. É mais comum do que parece, embora poucos o queiram admitir. Mas, ao fim e ao cabo, quem é que nunca se sentiu tentado a pagar menos, mesmo que isso implicasse não receber uma fatura? Eu não vou ser hipócrita. É óbvio que se calhar poderia-me compensar. Não é? Não vou dizer que não vou aceitar, não vou estar a mentir. É uma questão, na hora, de ver os prós, ver os contras, mas não vou estar a dizer que não aceito. Não sei. E o mecânico diz que se for com fatura são 600 euros, se for sem fatura são 250 ou 350. Se calhar vou para sem fatura, para 250. Mas está a roubar dinheiro ao Estado. Eu estou, mas o que é que eu hei de fazer? Eu também não tenho 600 para pagar. Normalmente também eu procuro oficinas sempre que me passem faturas e também por causa de dar a garantia ao carro, utilizo oficinas conhecidas, não é? É o que mais é. Sem fatura fica sempre mais barato, não é? Sim, claro. Mas sabe que isso é trabalho não declarado. O Estado acaba por estar a ser lesado nestas situações. Exato, eu sei, tenho consciência disso. E agora muito mais, costuma apertar mais o cerco. Há uns anos havia até orgulho em dizer que não se pagava impostos. Hoje em dia isso já se perdeu, portanto já é uma realidade que está mais escondida, digamos assim. A tentadora fuga ao fisco chega a ser benéfica tanto para quem presta o serviço como para o cliente. Mas este fenómeno é uma chaga nas contas do Estado. E aqui, o Estado, somos todos nós. Mas o que é que se deveria fazer para tentar dar a volta a este problema? Era pedir as faturas. Se for assim, elas são obrigatórias, mas... Obrigatórias, quer dizer, obrigatórias são, mas no fundo há muito quem fuja, não é? Há muita gente que anda aí a fazer negócios escuros, a vida deles vão subindo e quem tiver honesto, a fiscalização aparece e aqueles que andam que não são honestos, acho que têm mais sorte que os honestos. As medidas atuais acho que já estão a ser suficientes, já há um maior aperto fiscal pelo Estado. Não haverá assim muito mais nada a fazer, além das pessoas estarem mais conscientes que têm que pedir recibo e fatura, mas acho que estão a trabalhar bem nesse aspecto. O próprio cidadão, principiando por aí, deve ser o seu próprio fiscal, exigir a fatura, nesse caso. E o próprio fisco em si, fiscalizar mais, andar mais em cima. Sejam profissionais liberais dos recibos brancos ou verdes, trabalhadores por conta própria ou de outrem, este é um dilema que se coloca a todos e a cada um. São questões de uma consciência coletiva, que nem sempre é socialmente tão consciente como se desejaria.
Algumas das respostas que obtivemos junto dos portugueses na rua sobre esta questão do trabalho não declarado, como vimos aqui, a questão dos impostos, a questão também da fiscalização não atuar muitas vezes junto daqueles que prevaricam e atuar mais depressa junto daqueles que cumprem. Parece que são ideias, pelo menos que temos feitas na nossa cabeça sobre estas matérias. Vamos ouvir mais algumas opiniões. Boa tarde, bem-vindo. Como é que se chama? Carlos. Carlos, o que é que pensa do trabalho não declarado? Porquê é que acha que há tanto em Portugal também? Penso que é mau, mas olhando como a senhora disse já, olhando a situação, as pessoas tentam safar-se o melhor possível. Ou seja, se conseguirem um emprego, mesmo que seja nestas condições, ou um trabalho, preferem tê-lo a não ter nenhum, é isso? Exatamente, é isso. Então, mas e se toda a gente recusasse este tipo de trabalhos, o que é que iria acontecer? Não faço ideia. Hã? Não faço ideia. Provavelmente as empresas iriam ter que contratar, ou não? Claro, senão não... De outra maneira, senão ou não? fazem dinheiro. Ou seja, nós também não contribuímos ou não vamos contribuindo com a nossa atitude para este estado de coisas? Sim, mas é muito difícil por causa desta situação. Alguma vez fez algum trabalho não declarado? Não é agora, não? Declaro tudo. Não? Declarou tudo sempre? Sim, e porquê que declara? Porque quero andar tranquilo. Quer andar tranquilo? Exatamente. E não quer daqui a amanhã que alguém lhe venha bater à porta a perguntar o que é que andou a fazer e não devia, é isso? Olá, boa tarde. Como é que se chama? Maria Elvira. Maria Elvira. Diga-me qual... Elvira, não é? Elvira. O que é que pensa do trabalho não declarado? Penso mal, como a maior parte das pessoas, mas que é um bem necessário, muitas das vezes é. Um bem necessário, portanto, consegue encontrar razões exatamente. para que ele aconteça, é isso? É, exato. E não é de hoje. Eu, por exemplo, já há uns anos, muito para trás, tive trabalhos não declarados. Convinha-me a mim, porque precisava Foi há muito para trás. Já foi. Já prescreveu, diga. Exatamente, mas já foi. Portanto, não é um mal de hoje, não é um mal da crise de hoje, é um sempre mal que houve. sempre existiu. Exatamente, sempre existiu. Aliás, o Nuno há pouco falava disso, não é? Exatamente. Que há algum tipo de trabalho não declarado que é muito antigo. É muito antigo. Eu já passei por isso, já passei por quem me ofereceu trabalho, mas dizia logo à partida de que não poderia fazer descontos. E aceitou ou não aceitou Aceitei. esse trabalho? E porquê que aceitou na altura? Porque precisava. E não encontrava outro tipo de trabalho? Depois, claro, muitas das vezes, depois de estar metida nesse trabalho, uma pessoa ia procurando outra coisa, porque também... Melhor. Exatamente, porque também há aquela ideia, lá está, como já foi referido, de uma pensão... Pensava nisso? Pensava que estava a trabalhar, estava a receber, mas não estava a descontar para a sua reforma? Mas, exatamente, e que me afetou. Esses anos... Foram muitos anos, é? Afetou, ainda foram alguns. Então, e se hoje voltava a fazer a mesma coisa? Não, se calhar se estivesse mais esclarecida, se calhar não. Lá está tal coisa, porque uma pessoa depois chega à idade da reforma e não tem os descontos necessários. E começa a arrepender-se do tempo que trabalhou para trás e que não descontou, é isso? Exatamente. Mas mais grave do que isso, pronto, isso é grave, mas mais grave, que é uma situação que não tem sido falada e, na minha opinião, deveria há uns anos já ter sido muito bem revista, era os descontos que certas firmas faziam e não caíram na Segurança Social. A mim aconteceu-me. Descontos que eram feitos aos funcionários, aos trabalhadores. Trabalho declarado, com descontos feitos. Os descontos eram feitos no salário, mas não eram entregues à Segurança Social. Eu fui, por exemplo, uma das vítimas. Logo no meu primeiro trabalho, que era uma menina. Sim. E esses descontos nunca apareceram na Segurança Social. Esses descontos nunca chegaram à Segurança Social, o que quer dizer que depois foi penalizada? Pois foi, exatamente. Esses anos não entraram. Não foi a empresa que foi penalizada, foi a senhora claro, que foi a empresa, penalizada. entretanto, também deixou de existir, não é? E eu, por exemplo, portanto, são fatores... Quando é que soube disso? Só soube depois na altura da reforma, foi? Pouco antes, quando me fui informar como é que as coisas eram, e fui-me informar ao certo na Segurança Social quais eram os descontos que eu tinha, apresentei as minhas datas e eles disseram, esta e esta data não consta. Nunca entraram, portanto foi enganada pela empresa onde trabalhou. Exato. Porque ficaram com o dinheiro do salário e não o descontaram à Segurança Social. O que é também, para mim, uma situação grave. E que hoje não é... Tudo o que acontece hoje não é da crise em que estamos, sim. Mas acho que da parte dos patrões houve sempre um bocadinho de oportunidades.
eles se pudessem não declarar os trabalhos, eles faziam-no. Muito obrigada pela sua participação. Penso que essa questão que levantou é uma questão pertinente também. Não sei se hoje em dia isso ainda acontece com muita regularidade ou se há maior fiscalização sobre as empresas em relação à forma como são feitos os descontos dos trabalhadores para a Segurança Social, ou se ainda há muitas situações dessas. Não sei se existem ou não. Já vamos falar disso, mas eu queria primeiro dar a palavra ao Elísio e à Fernanda, que querem também falar sobre as questões que não levantou aqui há pouco. Fernanda, por favor. Ok. Eu queria desfazer aqui alguns equívocos. A ACT sempre esteve presente e sempre se preocupou com o fenómeno do trabalho dissimulado. Aliás, utilizando os mecanismos possíveis na lei, que foram facilitados quando o Código de Trabalho com a presunção de laboralidade, e utilizávamos essa presunção, aliás, como hoje utilizamos para dar início à ação de reconhecimento do contrato de trabalho. Esta ação, de facto, tem os seus defeitos, e tem muitos, alguns enunciados pelo Dr. Nuno Namora, mas não todos assim. Essa ação permite a celeridade processual, digamos assim. Não acrescenta muitos mecanismos à ACT, acrescenta a possibilidade de ser mais célere, de determinar, perante o empregador, dizer-lhe, caro empregador... O que a nova legislação veio trazer. Exatamente. Mas, ou seja, as competências... As competências existiam... A ACT já as tinha. Já tinha, e não foi um fenómeno que ignorasse. Eu sou inspetora de trabalho há 19 anos e desde o meu estágio me lembro de levantar autos de notícia tendo por base uma situação de trabalho aparentemente autónomo, mas que verificado, no caso concreto, não era de todo autónomo e a empresa era sancionada. Se não diretamente por uma norma que lhe dizia respeito, que agora é possível, era sancionado por respeito, que agora é possível, era sancionado porque, pressupondo a existência dessa relação subordinada, havia um conjunto, como há, um conjunto de deveres que recaem sobre o empregador e que ele não cumpriu. E não cumprindo era sancionado por esses. Tal como agora, quando há uma presunção de laboralidade e que não é elidida pelo empregador, obviamente que a ACT faz desencadear todos os procedimentos adequados a sancionar essa situação. Gostava de ouvir também sobre essa questão que o Nuno levantava em relação à forma como o trabalhador é posicionado depois nesse processo, em que aparece muitas vezes como réu e onde não são garantidos depois os direitos desse trabalhador. Não é essa a experiência que a ACT tem tido. Nomeadamente, acontece antes nem chegar a julgamento, haver na fase conciliatória o reconhecimento pelo empregador de que aquela situação de facto configurava um trabalho subordinado e, portanto, um reconhecimento retroativo da situação do trabalhador desde a data da sua prestação, do início da prestação do trabalho. E isso tem sido uma experiência que temos tido, e gratificante neste caso, com esta ação. Mas também acontece de chegar a julgamento, não haver acordo e às vezes é normal, isto acontece, não ser reconhecido. Agora não estou a ver que seja tratado, eu não tenho essa experiência, que seja tratado como réu, são partes processuais, o trabalhador está ali representado, aliás, o Ministério Público está ali em representação do interesse do Estado e não é o facto só, o interesse do Estado não é cobrar aquilo que é a retribuição à Segurança Social, mas é também informar aquela relação laboral de acordo com aquilo que é a lei vigente. E, portanto, isso é importante. Pronto, ok. Então, o meu comentário, enfim, invocando aqui a minha condição de sociólogo, e para não repetir aquilo que já foi dito, temos aqui especialistas da área jurídica e da área da inspeção de trabalho que acompanham e bem aquilo que tem sido desenvolvido nesta matéria. Aquilo que eu gostava de chamar a atenção, talvez para contextualizar um pouco as coisas, é o seguinte. Eu acho que não é possível um combate definitivo e uma abolição definitiva desta situação. E uma das razões é de natureza, digamos, histórico-sociológica. Repare que
esta sociedade em que nós vivemos, a atividade económica e o tecido empresarial, desde a sua origem, nascem muito no âmbito doméstico, no âmbito das atividades e das relações pessoais e de vizinhança e de proximidade de grupos domésticos alargados. E, portanto, muita dessa atividade produtiva, não é, desde o seu início, mistura-se com relações afetivas, com laços pessoais. Mas hoje ainda é assim, na maior parte do nosso tecido empresarial? Em Portugal continua a ser. Nós sabemos que existe um tecido empresarial composto de micro e minúsculas empresas, onde muitas delas estão nessa fronteira entre a legalidade e a ilegalidade, algumas estão completamente ilegais, e nessa atividade que é necessária, diria eu, e não é possível combatê-la totalmente. Portanto, diria que é preciso distinguir essas situações, compreendê-las, mas distingui-las de outras situações que são de completo abuso por parte de entidades patronais, porque dentro do tecido empresarial há muitas situações variadas, há empresários com sentido verdadeiramente empresarial e que procuram respeitar aquilo que é a legislação vigente e que procuram, eventualmente, estimular o trabalho digno, aquele tipo de condição humana digna que desde há muito tempo, até há séculos, as instituições mais respeitáveis a nível internacional, como a OIT, têm vindo a pugnar o conceito de trabalho digno, que hoje, aliás, está muito ameaçado no mundo inteiro, e, portanto, existem empresários que procuram cumprir, mas existem muitos empresários, e isso também se acentua em condições de crise, em condições de dificuldade económica de sobrevivência das empresas, digamos, em que os valores, em que o respeito pelos valores humanos, o respeito pela dignidade do trabalhador, o respeito pela sua condição económica é posto, digamos assim, entre parênteses. E aí é que eu acho que há, de facto, estruturalmente uma situação de grande desequilíbrio, e eu acho também, como foi dito por alguns membros ali da plateia, e o ouvinte há pouco, e que eu concordo, nós vivemos num período em que a tendência geral da economia caminha mais a favor dos mecanismos de mercado e menos a favor da proteção do trabalhador. E isso eu penso que é uma regressão. É uma regressão relativamente àquilo que foram conquistas civilizacionais, nomeadamente no contexto europeu, desde há 200 anos, avançaram imenso, em que o conceito, a filosofia jurídica que está por detrás do direito do trabalho, assenta justamente no princípio de que há uma assimetria de poder muito evidente entre o lado do trabalho e o lado do empregador. Da procura, de que falava também este espectador. Mas as leis da oferta e procura existem. Quando ele começou a trabalhar, ele contava, havia eu muita oferta dar o meu exemplo e pouca pessoal, procura. E agora temos muita procura e temos menos oferta e, portanto, claro, porque os índices de desemprego dispararam. Portanto, nessa época, eu também entrei com 16 anos no mercado de trabalho e podia mudar de emprego todas as semanas. Se eu quisesse, apesar de não ter, na época, ainda uma formação superior. Portanto, hoje as condições... Esse fator também conta, não é? Também é importante. Esse fator conta, naturalmente. Nós vivemos em sociedades onde há concorrência, quer entre as empresas, quer entre os trabalhadores. Mas o Estado existe justamente para isso, para proteger aquilo que é a parte mais fraca e para regulamentar. Não estou a defender de modo nenhum, digamos, uma intervenção sistemática do Estado na vida económica. O que devemos é procurar um equilíbrio. Não podemos nem diabolizar as empresas, nem diabolizar o Estado. Portanto, houve de facto situações excepcionais ou situações de abuso e de desrespeito, inclusive por parte do Estado. Nós conhecemos muitas situações dessas que falou ainda há pouco, de incumprimento, é quase, digamos assim, pornográfico, e instituições que são elas próprias, supostamente, como o Instituto de Emprego, por exemplo, que velam pelas boas condições de trabalho e pelos direitos laborais, quando elas próprias não cumprem isso na sua própria casa. Isso eu acho que é escandaloso e que deve ser objeto de contestação geral, como é evidente. Que já foram corrigidas também, não vamos explorá-las mais aqui, porque também não é disso em concreto que estamos a falar hoje. Eu gostava de ouvir ainda o Jorge sobre uma outra frase que o nosso espectador há pouco dizia, com a qual terminava e que eu achei importante refletirmos sobre ela, que é, ele dizia a certa altura, penso que em jeito também de alguma ironia, mas hoje somos todos precários. Hoje, provavelmente, ninguém tem trabalho garantido, todos nós perdemos direitos ao longo dos últimos anos, os trabalhadores, portanto, somos todos precários hoje. Se calhar sempre fomos, pensávamos é que não éramos. Sempre fomos? Provavelmente. Bom, eu diria que as estatísticas não mentem. E estatisticamente hoje nós temos
mais de 2 milhões de pessoas que são desempregadas ou precárias, ou têm um vínculo laboral precário. Portanto, não seremos todos, não é? Mas existe uma grande... a tónica hoje na facilidade com que é possível despedir, era nesse sentido, sobretudo, não é? Criticando a atual precisamente, ou seja, nós temos um elevado número, dos 4 milhões e meio de pessoas que estão ativos no mercado de trabalho, 2 milhões ou mais de 2 milhões são desempregados ou precários. Isto quer dizer que, efetivamente, o conceito de flexi-segurança que foi introduzido há uns anos em Portugal, que preconizava uma flexibilidade de... não percebi? Com segurança? Com segurança, era. Facilidade ao nível do trabalho, as pessoas podiam trocar de trabalho, mas tinham segurança da parte do Estado que podiam continuar a oferir os mesmos rendimentos e ter o mesmo nível de vida que tinham entre empregos ou no caso de estarem... Isto é uma questão, aliás, que é levantada ali também naquela plateia, que é a desconfiança que nós temos em relação à nossa rede social quando alguma coisa corre mal, não é? Claro. Precisamente. Não esperamos que, ou não temos a ideia de que, ao contribuirmos para o Estado, depois vamos receber na altura em que precisarmos, como devíamos receber, com a dignidade que devíamos receber, não é? A questão da proteção social tem sido colocada na praça pública porque é considerada uma despesa do Estado e, portanto, não é vista como uma forma, um mecanismo que o Estado tem de dar às pessoas o rendimento que elas necessitam para poder viver a vida que têm com o mesmo nível de vida e poder reingressar no mercado de trabalho. Temos precisamente assistido ao inverso desta questão. Ou seja, o Estado Social, nas prestações sociais, tem vindo sistematicamente a ser cortado. Estamos numa transição que não sabemos exatamente para onde é que ele caminha. Isso é o paradigma mudou e nós temos que nos habituar a esta mudança. Nunca mais vamos ter o emprego para a vida como tiveram os nossos pais e os nossos avós. Sim, mas esse argumento não chega. Não chega. Agora, consegue a caridade enquadrada, ela é conhecida. Como é que conseguimos saber isso? Temos é que tomar algumas precauções. Ninguém vai defender precariedade. Agora, o que temos que nos habituar são sinais dos tempos, mudaram, quer dizer, os nossos avós eram empregados, por exemplo, da CP e morriam empregados da CP e viam os filhos a serem empregados da CP. Esse paradigma é que eu digo que mudou, mas mudou em todo o mundo. Numa sociedade em que as pessoas vivem permanentemente no medo de perder o emprego, têm que aceitar tudo, de trabalhar gratuitamente, se for preciso. É isso que está acontecendo, contra factos não há argumentos, quer dizer, nós temos que nos habituar, mas esse facto é temos que nos preparar para termos 1, 2 cursos, 2, 3 empregos ao longo da vida. Não temos que nascer no Porto e trabalhar no Porto. Faro é aqui ao lado e caminha também, e Madrid, quer dizer, não temos que ter medo disso. Isso já não acontece. Já toda a gente trabalha assim, nos quase. Preparar. Mesmo aqueles que ainda vêm de gerações anteriores e começaram a trabalhar... É verdade. Posso fazer uma coisa muito breve em relação a isso? Sim, Jorge, para terminarmos mesmo. Eu acho que este discurso é um discurso perigoso, é um discurso que foi do senso comum e que foi apoderado pela política, ou seja, pelos governantes, para legitimarem a precariedade, precisamente. Ou seja, no nosso caso, eu sou um jovem, ainda considerado pela sociedade, ainda não fiz os 35 anos, não posso ser Presidente da República, mas, no entanto, estou numa condição precária e trabalho para o Estado, trabalho para o Estado, sou funcionário público, e a minha vida, como milhares de jovens neste país, está hipotecada precisamente por isso. Portanto, o discurso que temos que nos habituar é o mesmo discurso que nos leva depois ao desemprego e à culpabilização do indivíduo perante a sua situação. Muito obrigada aos 4 por terem vindo esta tarde à Sociedade Civil. Falámos sobre